tarde pessoal, vamos estar começando mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos estar passando sobre Linux, né, e VirtualBox. VirtualBox é um sistema de virtualização, onde nós virtualizamos ou criamos ambientes virtuais para outros sistemas operacionais. Nós simulamos, emulamos uma estrutura de hardware, né, uma estrutura de computador, e instalamos outros sistemas operacionais. Nós vamos ver como fazer isso no VirtualBox, como criar uma máquina virtual, como utilizar essa tecnologia, e após isso vamos instalar o Linux na distribuição Debian, tá? O Linux é um sistema operacional assim como o Windows, né? Acredito eu que trabalhe melhor do que o Windows em vários aspectos, na questão de desempenho, na questão de segurança, entre outras coisas. Entretanto, ainda existe uma barreira muito grande em nível de usuário, porque os usuários temem o Linux, achando que é um monstro de 7 cabeças, e não é. Nós vamos fazer a instalação do Debian via Shell, que é via linha de comando, e nas videoaulas seguintes nós vamos começar a adentrar dentro desse sistema operacional e conhecê-lo melhor, explorar o melhor. Lembro vocês que o Linux é um sistema operacional open source, também é liberado gratuitamente, você não paga licença, e existe uma gama de aplicativos muito maior, muito grande para o Linux, sem custo, o que não aconteceria se você estivesse utilizando um Windows também. Tá, vamos abrir o nosso VirtualBox. Tá? Aqui eu já tenho duas máquinas virtuais criadas, né? Entretanto, nós vamos criar uma a partir do zero. Então, nós vamos no novo. Aqui eu seleciono as máquinas virtuais que eu quero, os sistemas operacionais dela e a versão desses sistemas, tudo bem? Quando eu escrevo aqui no nome, o nome da máquina, ele já traz para mim o tipo de sistema que é. Então fica fácil de eu criar uma distribuição, uma máquina virtual dentro do VirtualBox, tá vendo? Eu coloco aqui o nome e ele já traz para mim qual que é a versão e o tipo de sistema. Então eu vou colocar aqui Debian 1, eu já tenho Debian aqui, se eu colocar só Debian vai dar erro. Então Debian 1 o nome, tipo Linux, versão Debian. E avanço. A próxima tela que aparece para mim é a alocação de memória. O quanto eu vou estar disponibilizando de memória para essa máquina virtual. Ou seja, quando ela estiver rodando, quanto ela vai ter de memória disponível. Vamos deixar com 512 e vamos avançar. Bom, feito a parte da memória, ele vai pedir para mim agora criar um HD. Se eu estivesse instalando num computador, esse computador teria que ter memória e teria que ter um HD. Só que nós estamos criando um ambiente virtual. Então eu vou criar um HD virtual. Criar. O tipo de disco, eu poderia ter outros tipos de disco, né, para outros ambientes de virtualização, o QEMU, Parallels. Então eu tenho outros ambientes de virtualização, mas eu vou usar VirtualBox Disk Image. Aqui eu tenho o que? Se esse disco tem um tamanho fixo, por exemplo, ele seria 40 GB, é 20 GB, é fixo, ou se esse tamanho é dinamicamente alocado, ou seja, ele vai utilizar a partir da medida que for que se você estiver abastecendo ele. Conforme você for usando, ele vai aumentando esse tamanho. Vamos deixar dinamicamente alocado o nome do disco e espaço que eu vou reservar. Vou reservar aí 20 GB e vou dar um criar. Bom, feito isso, ele criou a nossa máquina virtual, tá? Só que eu preciso fazer o que agora? Configurá-la. Por exemplo, eu quero instalar, vamos ter a visão que a gente está trabalhando em cima de um computador realmente. Então quando eu vou instalar um sistema num computador que não tem, eu procuro o que? Um disco de armazenamento, né? Para fazer o boot lá do CD, fosse um pendrive, o que fosse, para executar a tela aí para a instalação desse sistema. Então nós vamos vir em armazenamento, controlador IDE, que seria o CD. Vamos clicar aqui e selecionar um arquivo. Então nós vamos emular o CD a partir de uma ISO já. Então eu pego a Debian aqui, a ISO do Debian, dou 2 cliques, deixo pré-definido. Também posso configurar a rede. Então a placa de rede eu habilito e a maneira que essa placa de rede vai trabalhar. Eu tenho o NAT, que é, na verdade,
a grosso modo, não seria exatamente isso, mas um roteamento, né? O NAT na verdade é um tradutor, Network Address Translation. Ele vai traduzir um endereço interno para um endereço externo, né? Então ele vai fazer se conversar os dois endereços. E eu tenho o bridge é uma ponte, na verdade ele pega o que está na minha placa e só faz a ponte até esse computador, que é o que a gente vai estar utilizando na máquina virtual, o bridge. Abaixo ele pede as minhas interfaces de rede que eu tenho, no caso eu vou usar a interface física, então eu estou pegando a Realtek aqui, que é a minha interface física, eu estou fazendo uma ponte dessa interface com a minha máquina virtual, ok? Feito isso, eu posso dar ou 2 cliques aqui ou ir no iniciar, que eu vou começar a carregar a máquina virtual. Ele já está abrindo o ambiente, já abre através do CD daquela ISO que a gente deixou. Eu escolho aqui, no caso, instalação. Ele vai pedir o idioma nosso, nativo, no caso é português Brasil. E ele pede o idioma do teclado. O idioma do teclado não necessariamente é o nosso idioma nativo. Se eu tiver um teclado com cedilha, eu utilizo o ABNT2, por exemplo. Se eu tiver um teclado sem o cedilha, eu vou utilizar o inglês americano. Então, varia a questão do teclado. Não necessariamente porque eu estou no Brasil e falo português que o teclado está no padrão brasileiro. Acontece com alguns VAIOS que vem no padrão americano, então o teclado não pode ser configurado como o ABNT2, tá ok? Até pode, mas vai dar erro na disposição das teclas. Agora ele vai carregar os componentes, carregar os módulos e vai começar a carregar o processo de instalação. Agora ele pede o nome da minha máquina, né? Seria por exemplo, se eu estivesse utilizando um Windows, o nome do meu computador lá, se eu estivesse tendo uma rede que apareceria no ambiente de rede e tudo, então no caso aqui poderia ser Debian, poderia ser, no meu caso, Rogério Debian, Debian VM, é o nome da sua máquina. O nome do domínio, se ela estiver num domínio ou pertence a um grupo de trabalho. No caso aqui nós vamos colocar Home. Agora ele passa para a tela do que? Da configuração do superusuário. Seria o usuário com privilégios administrativos. Esse usuário é denominado como root no Linux. Então ele me pede aqui a senha do usuário root. Eu vou colocar essa senha, lembrando que eu estou falando de um usuário com privilégios administrativos. É uma senha que tem que ser segura. Uma senha com 6 a 8 caracteres, uma senha alfanumérica, uma senha que intercale maiúsculas e minúsculas, uma senha que contenha caracteres especiais. Não vamos colocar uma senha simples, porque toda a segurança do nosso sistema está sobre esse usuário e essa senha. Vamos confirmar a senha, para ver se aquela senha que foi digitada anteriormente bate. E agora ele pede um usuário. Aqui ele pede o nome de exibição, poderia ser o nome descritivo do usuário. Por exemplo, Rogério de Aguiar Pacheco. E aqui o nome de usuário, o nome que vai ser da conta, utilizado pela conta. Rogério. A senha desse usuário e a confirmação da senha dele. O Linux ele difere a caixa alta e a caixa baixa, que seria maiúsculos e minúsculos. Então é ideal se manter um padrão aí sobre o uso das caixas, tá? Eu normalmente trabalho com a caixa baixa. Ele está pedindo para trabalhar com horário e ele mostra aí a cidade, né? Para mim trabalhar dentro do fuso horário. Na verdade está mostrando o estado. O que acontece aí? Cidade e estado, né?
eu preciso disso porque o Brasil ele é muito grande, o espaço territorial do Brasil é enorme e o Brasil ele contém aí 3 fusos horários diferentes. Então eu preciso definir pela cidade aqui qual o fuso horário que eu tô. No meu caso é São Paulo. Eu vou dar um enter. Ele vai abrir para mim agora o que? O particionamento do disco. O que é o particionamento do disco? É o espaço que eu vou reservar no HD para ser utilizado. No caso do Windows, a gente tem lá o C, o D, alguma coisa desse tipo. No Linux, a gente tem isso em cima de diretórios. Então, eu posso criar uma partição para o diretório raiz, que é o barra, para o diretório de usuários, que é o home, para o diretório de arquivos de variável, logs de sistema, que é o var, por arquivos temporários, que é o tmp. Então, eu vou separar isso por diretórios no Linux. E aí ele me traz algumas opções, seria o disco inteiro assistido. Então eu vou ver, ele vai me dar já pré-definido esse particionamento. Ele vai me dar uma opção aí de LVM, que é por volumes de disco lógico. Nós vamos ver mais à frente. E o que nós vamos utilizar que é o manual. Nós vamos fazer esse particionamento na mão. Então, manual, eu escolho o HD que eu quero. Ele diz que eu selecionei o disco, se eu realmente quero fazer isso, porque ele vai criar uma nova tabela. Dou sim. E escolho o espaço livre. Vou criar uma nova partição. Então a primeira partição que eu vou criar é reservada para o boot, onde vai ficar o kernel do sistema. Então essa partição, o kernel normalmente aloca aí 20 megas de espaço, 200 megas dá e sobra. Então nós vamos deixar os 200 mega. Não preciso colocar o MB, já trata como meba ou mega e dou continuar. Deu uma enroscada na palavra. Aí escolhemos aqui o tipo da partição, se é primária ou se é lógica. A primeira nós vamos utilizar a primária, tá? Eu posso ter num disco até 4 partições primárias, só que a partir do momento que eu crio as 4 partições, o que acontece? Ele anula o disco. Então se eu criei 4 partições e sobrou, ele vai descartar o espaço que sobrou. Então o que a gente faz? A gente cria uma partição primária e as demais lógicas. Quando eu crio uma partição lógica, ele cria um quadro virtual, vamos imaginar dessa forma, e subaloca espaços nesse quadro. Então eu vou trabalhar a primeira partição como primária e as demais como lógica. Nível de desempenho não influencia em nada, tá? É uma partição no início, começa pelo início. Ponto de montagem. Aqui entre os diretórios que eu falei para vocês. Nós vamos utilizar o boot. Flag de inicialização, se esse disco inicializa ou não, nós vamos ligar, deixar ela ligada e vamos finalizar. Bom, ele criou a primeira partição, a partição de boot. Agora vamos criar uma nova partição. Então eu tenho 21 GB e eu vou separar desses 21 GB, 10 GB lógica já, início, para minha raiz, tá? Por exemplo, eu particionei, aí eu criei lá uma partição para home, uma para tmp, uma para var, depende da utilização que eu vou dar para essa máquina. Por exemplo, se eu vou utilizar uma máquina para desktop, eu vou deixar mais espaço para o home, onde ficam as pastas do usuário. Para um sistema de arquivo, um servidor de arquivos, um Samba que utiliza o home, então eu vou alocar mais espaço no home. Se eu estiver utilizando um servidor de web que também está gravando no home, eu poderia fazer isso. Se eu utilizo um servidor de log, alguma coisa desse tipo, eu vou usar mais espaço no var, tá? O que é importante eu saber é que tudo que eu não particionar aí vai para o diretório raiz. Então, se eu vou só particionar o boot e o home, que é o que a gente vai fazer aqui, e o resto todo vai para o raiz. Então, vamos deixar aqui no raiz, tá? 10 GB nós estamos deixando no raiz. Estamos trabalhando com um disco pequeno, um disco de 20 GB, né? Só isso, a gente finaliza a configuração. Bom, ele me sobrou 11 GB lá embaixo. Eu vou criar mais uma partição de 10 GB. Que vai ser para o meu diretório home, que ele já trouxe aqui. Não preciso colocar. E finalizo. Bom, sobrou 1,5 GB.
Para que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse 1 GB e meio? Na verdade, se eu utilizar só 512 MB, já estaria de bom tamanho. Existe uma partição que a gente trabalha como área de troca. O que é essa área de troca? Eu tenho a memória física do computador. No caso, a gente reservou aí 512 MB para memória. Então, conforme eu vou alocando o recurso, eu vou utilizando os recursos do computador, ele vai gravando nessa memória. Uma hora a memória está cheia. Quando essa memória está cheia, para o computador não dar uma parada, esperar para limpar, ele faz o que? Ele joga a informação que vem para a memória de troca. Ali só serve como se fosse um desafogo para a memória. Então, na hora que essa informação vai para a memória de troca, ele vai liberando a memória minha mesmo RAM, e aí ele começa a gravar novamente. Então, esse 1,5 GB eu vou deixar separado para a memória swap, que é a memória de troca. Diz aí o LPI que eu devo utilizar até a mesma quantidade de memória RAM até os seus 1 GB. Então 1 GB, 1 GB, 512, 512. Passou de 1 GB, eu utilizo metade, 2 GB, 1 GB, 3 GB, 1 GB e meio, tá? Isso é pelo LPI. No nosso caso a gente vai colocar todo esse restante para swap. Aqui ó, muda o seguinte, aqui vai mudar o sistema de arquivos que vai formatar esse HD. Então eu vou trabalhar com o sistema de arquivos de swap. Aí não tem mais diretório para criar, né? Na verdade ele só vai criar essa área de troca mesmo, e eu vou finalizar a configuração. Ele criou os nossos discos todos, né? Eu poderia criar mais partições se eu quisesse, isso já me satisfaz. Poderia deixar tudo numa partição só que escorreria o risco, né? Eu tenho mais redundância separado aqui do que teria tudo numa partição só, tenho mais segurança também. Finalizo o particionador e aí ele dá sequência à instalação. Agora aqui ele me confirma se eu quero escrever ou não no disco, né? Poderia, se eu fosse daquele de avançar e concluir, já dar um enter direto no não. Mas como eu leio para fazer, a gente deve ler, né? Eu vou no sim e vou escrever a informação no disco. Agora ele está criando o sistema, formatando tudo que a gente fez. Agora ele vai começar no processo de instalação. Nós vamos aguardar essa passagem dele. Bom pessoal, ele voltou aqui já na instalação. Ele pergunta se eu quero ler um outro DVD da distribuição. A distribuição do Debian vem até com 8 DVDs, né? Mas CDs vem uma penca também, vou dizer que não. Não quero e continuo. Aqui ele pergunta se o espelho de rede, se eu quero utilizar um espelho de rede. Esse espelho de rede seria para quê? Para na hora que ele estiver instalando ele já atualizar para as versões mais recentes, tudo. Se eu colocar isso agora, nós vamos ficar uma vida aqui atualizando, um tempo bem razoável. Então eu vou colocar não, mas o correto é a gente sempre pôr no sim, tá ok? Ele está instalando, vamos aguardar a instalação. Aqui ele está perguntando se o... Ele está dizendo que o sistema ele vai oferecer informações para o pessoal que desenvolve as distribuições. Se eu gostaria de participar, eu posso colocar aqui sim, eu gostaria. Isso ajuda bastante no desenvolvimento do pessoal. Aqui ó, ele pergunta para mim o que eu quero instalar. Então eu já poderia instalar um ambiente gráfico, poderia instalar já alguns utilitários, só que de cara a gente vai deixar tudo desmarcado. Nós vamos instalar uma instalação crua, né, do kernel, uma instalação bem básica mesmo dele, e aí nós vamos nas vídeos aulas subsequentes começar a instalar os pacotes, nós vamos aprender a utilizar o sistema, então nós vamos avançar passo a passo, tá? E
imediato a gente continua aqui e tudo bem. Agora está instalando o Grub. O Grub é o cara responsável pela inicialização do sistema. Era o Lilo antigamente, agora é o Grub. É quem faz e trabalha a inicialização, o boot dos sistemas. Ele está perguntando se eu desejo instalar o Grub no MBR, que é o registro de inicialização. Eu coloco aqui sim. Se eu colocasse aqui não, eu precisaria de um disco de boot. Ele colocou ali, instalando em dev SDA. O que significa esse dev SDA? É HD, né? Quando eu trabalhando com SATA, ele vai trabalhar SDA, SDB, quantos discos eu tiver. E quando eu estou trabalhando com IDE, que eu já quase não uso, ele trabalharia com HDA, HDB, assim funciona, tá? Está dizendo que a instalação foi completa, eu desejo continuar. Finalizou a instalação, vai reiniciar o sistema. Já está reiniciando a máquina aí. Já está no Grub. E agora ele começa a carregar para mim o meu Linux. Eu dou um enter aí no Grub e já está carregando o sistema. Já carregou. Já está pedindo o usuário, a senha, e eu estou com o meu sistema instalado. Ok? Tá tudinho aí instalado bonitinho. A partir desse shell nós vamos começar a usar o sistema, ver os comandos e instalar demais pacotes, tá? Por essa videoaula é só isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a compreensão de vocês, o tempo cedido. Muito obrigado e uma excelente tarde.